Hoje vamos reagir a um vídeo do Paulo Guedes, o ex-ministro da Economia, quando ele foi no Flow Podcast e falou sobre economia, socialismo, modos de governo, capitalismo e vários temas interessantes. Então creio eu que seja um vídeo que dá para tirar muitos assuntos importantes sobre a economia. E já comenta aqui se você gosta desse tipo de vídeo aqui, o react, assim, bom para ver enquanto você almoça, bom para ver quando você janta. Vou ver se eu solto meio-dia os vídeos. Esse eu acho que não vai sair esse horário, mas assim você pode comer e ver um videozinho no YouTube, certo? O vídeo é desse canal aqui, Xadrez Global, e bora assistir ele. Existe a chance, na tua opinião, do socialismo ser o próximo passo nessa evolução? Do ponto de vista econômico, esquece, já foi tentado. Os últimos 100 anos foram tentativas frustradas. Justamente quem se impressiona com essas teorias equivocadas, que é o Karl Marx, o socialismo, que acha que alguém ganha porque explorou alguém, não entendeu nada. Ela não é negacionista ou terraplanista como o socialismo em matéria econômica. Virou a nacional-socialista. Nacional-socialismo. Caso não saiba, eu fiz um vídeo sobre o comunismo, porque eu não sou comunista. E o título dizia, os comunistas vão ficar bravos com esse vídeo. E realmente os comunistas ficaram bravos com esse vídeo, que não foi uma refutação. Eu deixo bem claro, na primeira frase do vídeo eu falo, este vídeo não é uma refutação. Aí o pessoal nos comentários, ele querendo refutar, não sei o que. Assim, interpretação mínima de palavras, assim. A primeira frase tá bem clara, assim. E o título já dizia que eles iam ficar bravos. E realmente eu consegui. Então, 1-0 para mim, vitória. Consegui deixar o pessoal bravo. Mas muitos comunas falam que o melhor canal é do Gustavo Machado. Então, para eu acompanhar o canal dele. Vocês acham que esse é o melhor canal? Eu, às vezes, vejo alguns vídeos deles, mas claro que a melhor forma de você se inteirar de um assunto é lendo os livros, principalmente os originais. Com coisas, por exemplo, um economista tem que conhecer a história. Ele precisa conhecer a história, ele precisa conhecer um pouco de sociologia, ciência política, ter cuidado para não se perder, porque tem muita coisa ruim escrita em campos menos. A ciência não é exata. Isso é verdade. Na economia, principalmente quando você entra na faculdade, as primeiras grades, aulas são sociologia. Acho que às vezes tem filosofia, na minha não tinha, mas entra também. História também do pensamento econômico, história do Brasil, história mesmo que a gente vê. Então eu acho que é importante. E talvez eu não tenha dado devida importância disso e talvez não explorei tanto. Eu acho que realmente é importante você ter uma mínima formação intelectual nessas áreas. Não falando pra você ser um grande intelectual nem nada, assim. O mínimo, assim, ler alguns livros. Tenho aqui na minha estante. Aqui, ó, A Riqueza das Nações, do Adam Smith. Então eu falo esses livros principais que foram moldando, até mesmo o Manifesto, esse pode partir para o Capital, para você ter o mínimo de formação e ir entendendo, porque realmente é uma ciência, a economia é uma ciência complicada, né? Tem muito debate nesse tema, tem muita coisa de humanas e muito exatas. Eu acho que também você tem que ter muita força em matemática, é importante você ser bom nisso. De números, por exemplo, biologia e economia têm isso em comum, são organismos vivos. O cara se perde quando ele justamente, por exemplo, vai para a ideologia. Tá. Esse é um caminho da perdição. Vou dar um exemplo específico. Karl Marx, como economista, é um pós-ricardiano menor. É pequenininho. É um excelente, talvez o mais influente pensador político que a história já registrou. Verdade. Certamente um historiador e sociólogo com alguma sensibilidade poética para o momento que ele estava vivendo. Ele vendo, na verdade, um mundo de miseráveis. Karl Marx, eu acho que não é considerado um economista. Talvez seja a palavra, mas ele desenvolveu mais realmente o lado sociológico, essa parte de analisar a sociedade. Eu diria que ele é mais um sociólogo, assim, talvez uma pitada de filósofo, com as ideias que ele lançou para o mundo, que também muita gente bebeu, principalmente no Brasil. Creio eu que o comunismo é muito forte no Brasil, assim, esse tema. Certos países do mundo não falam muito sobre isso, mas no Brasil tem muito sobre isso. Nas universidades tem também. Claro que eu não sou desde aquele extremo que fala que as universidades estão domadas por ideologia e você não sei o que lá, mas também não vamos ser bobos, tem sim nas faculdades, e principalmente na área de humanos. Que saíam do campo e iam para um início de urbanização na Inglaterra. Então, evidentemente, ele via
alguém muito pobre, às vezes até 14, 15, 16 anos, saindo de uma vida miserável em busca de uma vida um pouco menos miserável. E ele mistura isso com uma exploração do capitalismo dos pobres, sem perceber que o indivíduo se moveu porque ele estava fugindo de uma miséria maior ainda. E aí você é um homem que tem um impacto enorme, sobretudo, e é uma perdição do ponto de vista intelectual para um economista. Porque você para de pensar de maneira prática. De maneira científica. Uhum. As ciências econômicas dizem, por exemplo, que o capital não explora o trabalho, o capital aumenta a produtividade do trabalho. Exemplo, onde... Esse é o grande debate no marxismo, entender mais-valia, entender o papel do capital, que é algo que desenvolve muito da teoria e essa análise de como as coisas funcionam. Então existe o trabalho. Primeiramente, na teoria do valor do trabalho, começa a surgir lá no Ricardo, por exemplo, Adam Smith, que dizem que o valor das coisas remetem ao trabalho, né? Quanto de trabalho houve naquilo. E uma das críticas à teoria do valor do trabalho por Marx é que se as coisas são mensuradas pela quantidade de trabalho, por que na realidade elas são medidas pelo dinheiro, de forma monetária, ou juros, ou dívida, essas coisas que flutuam e parece ser um pouco independente em relação ao trabalho. Então o valor das coisas vem do trabalho, se for ver, tudo vem do trabalho, se a gente fazer uma análise assim um pouco mais geral. Então desde a tecnologia, que nos ajuda a produzir mais, então por exemplo, eu que vou cortar grama, corto com uma tesoura, em vez de uma tesoura eu uso o capital, compro um carrinho de cortar e corto, o carrinho também foi feito com trabalho. Então, tudo, em última instância, vem do trabalho. Então, a dúvida é de onde surge esse valor trabalho, como ele é mensurado, como as coisas têm diferentes valores e como no capitalismo é mais mensurado pelo dinheiro e não apenas pelo trabalho. Só gente e pouco capital. A China, durante o período comunista brabeira, mais de 40 milhões de mortes por uma grande fome, produtividade baixíssima e salário miserável, porque não tinha capital, só tinha gente. Então, o salário é um salário muito baixo. Uhum. É como o Malthus falando também durante a Idade Média. O salário era a lei de ferro dos salários, era o salário suficiente só para procriação. A população não crescia. Estava sempre em torno de 200 milhões de habitantes. Ia para 220, faltava comida, tinha uma guerra, voltava para 180. Justamente quando começam a se distribuir as técnicas de comercialização, a produtividade, a industrialização, as inovações tecnológicas, a população do mundo, depois de 1000 anos, oscilando em torno de 200 milhões, ela dispara e está agora chegando a 8 bilhões. Ou seja, se nós fôssemos ainda 200 milhões, seríamos super ricos todos. Todo mundo era bilionário. Mas nós mesmos é que transformamos essa abundância de recursos em mais gente, mais filhos, vamos crescer, vamos ter... Está tudo certo, é uma escolha humana. Em vários, por exemplo, a Europa... Esse é um tema da economia que a gente chama de crescimento econômico, que o que faz países e tudo mais, o que faz países prosperarem, porque a gente vê os Estados Unidos muito rico, então enquanto a gente vê alguns países africanos muito pobres. Então a questão é o que causa essa prosperidade, o que torna alguns países ricos, outros mais pobres, outros mais desiguais, outros mais iguais. Então são temas da economia bem interessantes que desenvolvem na macroeconomia. Por exemplo, no início lá Solow desenvolveu um modelo de crescimento econômico, modelo de Solow, e a gente vê nesses modelos uma coisa bem comum, que vertentes como tecnologia e educação principalmente são os principais fatores que causam um impacto econômico positivo, que faz esse crescimento econômico no longo prazo. Estou falando de um ano, estou falando de 20, 30, 40 anos. Isso que torna países ricos, além de outros fatores, como poupança. Então, algo que a gente até mesmo esqueci de abordar, mas eu abordo no módulo de macroeconomia, lá da Escola da Economia. Então, como podem ver, tem aqui o curso de macroeconomia, modelo ISLM, política fiscal, crescimento. Então, vai ter uma aula sobre modelo de Solow e crescimentos econômicos. Lembrando, se você quer entrar aqui para a escola, primeiro link da descrição ou no comentário, preço acessível para você aprender economia como nas grandes faculdades, economia de verdade, as matérias, não só ficar repetindo coisa, analisando o que está acontecendo no momento, realmente se tornar ter uma visão de um economista. Ou até mesmo se você quer passar em concurso público, sem dificuldade na sua graduação,
Tá aqui as matérias, exercício, aulas bem didáticas para você. Realmente será uma escola para aprender economia. Enfim, vamos continuar com o vídeo. É um continente em declínio populacional, com a demografia perversa, porque eles já chegaram a uma civilização sofisticada o suficiente para dizer qualidade de vida com quantidade. Então agora nós vamos ter famílias menores. Aí eles começam a descer. Mas aí começa a receber fluxos migratórios de países onde há ainda fome, desesperança, miséria. E aí esse povo começa a fluir em busca de melhores oportunidades. E aí você vê as deduções completamente equivocadas do como é que o socialista se perde completamente do ponto de vista de teoria econômica e leva, inclusive, países à miséria. Está aí a Venezuela, está aí a Argentina com a hiperinflação, Cuba virou um país miserável, renda per capita baixíssima, e você vê os outros países. Esses são os exemplos práticos, mas que muitos comunas discordam, que realmente não foi o comunismo, não foi o socialismo de verdade. Até dão outros exemplos, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que só concordo aqui com o Paulo Guedes. Também não é uma área que eu estudei muito, que é história, por isso que até falta essa formação, por isso que eu não vou ficar dando minha opinião, mas acho que eu concordo com ele aqui. Seguir o caminho da prosperidade. Essas experiências aí são no caminho para chegar no socialismo, né? Na verdade, o socialista como uma filosofia, se ele for um social-democrata, tudo bem, tá tudo certo. É como um liberal-democrata, tá tudo certo também. O problema é realmente o extremismo. Não é quando você exagera para um lado e a reação vem do outro. Porque normalmente é assim. O extremismo do lado, o extremismo do outro lado, começam a bater e infeliz a vida de todo mundo. Quando, na verdade, nós tínhamos que ter uma convivência pacífica, celebrando a harmonia. Agora, há ideologias que dividem as populações. Se você diz que tem um conflito permanente de rico contra pobre, você começou Isso de ideologia, claramente a gente vê que contaminou as ideias modernas. Então, várias ideologias que a gente vê, o feminismo, socialismo, comunismo, até mesmo, sei lá, anarcocapitalismo, vários que bebem muito de uma visão ideal, né? Vamos construir um mundo ideal para viver aqui na Terra. Então, spoiler, né? Não sei se você já sabe, mas paraíso na Terra não existe. Então, todas essas ideias que prometem grandes coisas, normalmente são acompanhadas de grandes ruínas. Então, eu sou muito cético, realmente, com essas ideologias e de discursos bonitos que prometem várias coisas, mas carregam valores vazios. Começa a se armar. Um conversa em invadir terra, aí o outro pede para usar revólver. Você vai invadir minha terra, eu vou dar um tiro. E não é um caminho muito construtivo. É por aí que um economista se perderia. Pela ideologia é um Pela ideologia. A ideologia é uma perda extraordinária, porque justamente o que acontece? Os países onde a China, quando o Deng Xiaoping, ao contrário do Mao Tse Tung, quando o Deng Xiaoping abriu a China para capital estrangeiro, para tudo isso, para fazer as grandes fábricas, etc., a China começou a se tornou capitalista. Hoje o capitalismo é o país mais capitalista do mundo, é o capitalismo selvagem mesmo, não tem sindicato. A China é o grande caso interessante do capitalismo selvagem e do Estado. Tem gente que alega que é, de certa forma, a planificação da economia, o Estado planejou a economia, é um caso de sucesso. Eu acho que tem muito, dá para até fazer um vídeo à parte sobre a China, realmente casos diferentes e curiosos, assim. Não me aprofundei, tem vídeos aqui do YouTube, então se você tem interesse nesse tema sobre China, basta assistir. Oposição, não tem imprensa criticando, não tem nada. É capitalismo pau puro. 5.0. Só que é uma sociedade politicamente fechada. Mas o que acontece? Quando tem acumulação de capital, nos últimos 30, 40 anos, foi a maior escape à miséria que a humanidade já executou. São quase 4 bilhões de seres humanos. Na verdade, não é só a China. É a China, é o Paquistão, é a Indonésia, é a Índia. Quer dizer, toda a Eurásia, a gente chama dos eurasianos, né? O maior escape à miséria que já houve na história da humanidade. 4 bilhões de seres humanos escapando da miséria através da acumulação de capital. Quer dizer, porque, é claro, se você tem tecnologia na sua mão, se você tem capital, se você tem capital institucional, inclusive, boas instituições funcionando, tudo desliza. Então, as ciências econômicas te ajudam a manobrar nesse espaço, entender o que você pode fazer, que é legítimo. São legítimas aspirações sociais numa democracia emergente. O Brasil quer reduzir a desigualdade, o Brasil quer investir em igualdades, oportunidades educacionais, o Brasil quer resolver o problema de saneamento, tudo certo. Agora, você precisa ter eficiência.
gerir bem os recursos. Senão você, a pretexto de ajudar a turma do lado de cá, você acaba tornando a vida deles um inferno, que é o que aconteceu com Venezuela, com a Argentina, com esses países que não souberam. É isso interessante na economia, que eu falo sobre ideias normativas e positivas. Então, para onde a gente quer caminhar? Para isso a gente precisa beber de valores fundamentais e entender o que talvez seja o melhor para a humanidade e o pior. Por exemplo, claro que todo mundo concorda que a direção é sair da pobreza. Ok, essa é a finalidade. Agora, qual é o meio? É aí que entra talvez mais a parte técnica, talvez entre a economia aqui, para entender, vamos ver os melhores modelos econômicos que explicam isso, fazer estudos econométricos que apontam as melhores formas de alocar as ideias, os recursos que a gente tem. Então, eu bebo muito que isso assim, se você for ver nos primórdios para a direção que aponta, aí entra a filosofia. Por isso que é importante ter essa formação mais humanas aqui. Filosofia, por exemplo. Porque no fim tudo bebe da filosofia. Se você for ver as coisas, se você for dando um retrocesso, voltando, tudo bebe da filosofia. Ou da boa filosofia ou de uma filosofia ruim. As ideias vão tomando posses e no fim a gente chega em tantas ideias boas como ideias duvidosas. Que você for ver, bebem em última instância da filosofia, né? No início, que é a sementinha de tudo. Então, isso é muito importante aqui, uma formação, não uma formação, mas entender um pouco como funcionam as coisas. Você é muito técnico aqui, você é muito cientificista aqui, você é muito voltado para valores. Então, é bem interessante como que a gente toma essas decisões. Aí os outros, zero. Aprecio, admiro quem é construtivo, porque tem muita gente séria, boa lá, lutando por um Brasil melhor. Eu quero acreditar que tem muita gente. Eu experimentei isso. Você tem que acreditar porque o povo votou nessa turma, a turma foi para lá. Quem não fizer direitinho, vai sair. Já saiu antes, sai de novo. Se fizer errado, tem problema. Então, a gente tem que acreditar. E aí é o algoritmo da prosperidade, sabe disso? São 2 algoritmos milenares. Justamente quem se impressiona com essas teorias equivocadas, por exemplo, a teoria do valor-trabalho de um pós-ricardiano menor, que é o Karl Marx, o socialismo pau puro, que acha que alguém ganha porque explorou alguém, não entendeu nada. Você vê, um homem que passou anos enfiado numa biblioteca, se bem que ele reconhecia, ele no manifesto comunista, ele reconhece as maravilhas que foram criadas, mais deslumbrantes que as pirâmides do Egito. O capitalismo fez num curto período de tempo coisas mais deslumbrantes que as catedrais góticas, as pirâmides do Egito. Quer dizer, ele fala com admiração, porque ele é um homem culto, ele fala com admiração do que ele estava vendo. Só que ele achava que havia uma exploração porque ele estava baseado numa teoria obsoleta, a teoria do valor-trabalho, Ricardo, obsoleta. Ela achava que ela não simplesmente... Sobre isso, eu até vi um vídeo do Gustavo Machado, mas vocês me corrijam se está errado ou não, que Marx não desenvolve a teoria do valor-trabalho, a partir de Ricardo, mas sim faz uma crítica, isso que eu mencionei lá no começo do vídeo. Então, não sei se é isso, vocês sabem, comentam se é isso mesmo, de fato, ou não, o que está certo, o que está errado. Eu leio os comentários aqui. Não sou eu falando. Que é, inclusive, insuspeito ideologicamente, porque ele dizia o seguinte: eu não me interesso por política. Ele era o nosso herói. Ele foi o meu herói durante muito tempo. Ele dizia assim: durante muito tempo, eu sou um animal de politização tardia. Tá. Porque ele falava a mesma coisa que eu acreditava, que é o seguinte: eu não me interesso muito por política, não. Eu sou apaixonado por economia. A política, seja o que for, se a economia estiver funcionando bem, eu estiver entendendo direito aqui, tudo bem. Então eu sou animal de politização tardia. Eu fui mais tarde, com uma base científica forte, eu fui levado a escolher uma visão de mundo baseada na ciência. Tá. Então é uma visão de mundo que eu acho mais esclarecida, porque justamente ela leva a ciência a sério. Ela não é terraplanista como o socialismo em matéria econômica. É terraplanista e negacionista. Então você não perceber que é justamente a prosperidade vem quando o capital humano é acumulado, quando o capital físico, as instalações industriais... Essa visão que ele fala, eu vejo que está ganhando muita força, ganha muita força na psicologia, vem ganhando força nas políticas públicas, que é as práticas baseadas em evidências. Então vamos usar as evidências para tomar as melhores decisões.
Eu gosto desse método, mas não saberia ainda explicar, ainda preciso de tempo para dizer o porquê. Mas se isso é uma boa forma de ver o mundo. Não que seja o meio, como eu disse, o meio talvez seria isso, que são as evidências. Pô, vou usar estatística, vou usar estudos econométricos para tomar as decisões. Mas o que baseia os valores fundamentais, eu acho que a ciência, né, o cientificismo não consegue abordar, não consegue explicar. Por isso que eu acho que aí você tem que beber da boa filosofia, que atualmente é esse o que eu estou fazendo, minha jornada. Estou começando lá no início, lá nos gregos, tem lá Diálogo de Platão, tem a República, que fala muito sobre democracia, monarquia, modo de império. Então estou bebendo dali, vou chegar, isso vai demorar alguns anos, creio eu, para realmente chegar numa boa resposta disso. Mas eu entendo, vejo muitas das pessoas que eu acompanho da economia ter essa visão. Então, é uma visão mais cientificista. As máquinas, revolução digital, transição energética, estudo, que é o principal fator, os institucionais, o avanço institucional. E eu dizia desses dois algoritmos, né? O primeiro é o seguinte: há 2.500 anos a gente aperfeiçoa a democracia. Entre os gregos era restrita ao cidadão. Depois não tinha mulher. Mulher é coisa de 150 anos, 100 anos, é de 150 a 100 anos o voto da mulher. Uhum. Em alguns países, 50 anos atrás. Em alguns países, até hoje, ainda não. Então, isso é um aprendizado. Como é que a gente usa uma tecnologia institucional para... Esses dias eu vi um corte do Thales Gomes e do Paulo Guedes falando sobre democracia e monarquia. Que, claro, se você bebe muito... Acho que isso fala na República. Ainda não li o livro, mas é o que as pessoas dizem, que é na República que você vê as melhores formas de governo e talvez chegue à conclusão que a monarquia é a melhor forma de governo. E também eu tenho aqui um livro, aqui, acho que é do Roupa, critica a democracia. Eu gosto dessas críticas, eu acho que são boas críticas, eu acho que realmente fazem sentido. Muitas coisas você percebe naturalmente que não faz muito sentido. Atualmente, no Brasil, nem sei se pode dizer democracia, talvez tecnicamente sim, mas é basicamente o político que melhor representa, mais bonitinho parece, mais conecta com o povo, é aquele que vai ser eleito. E a gente sabe que se conectar com o povo não precisa ser necessariamente bom, não precisa ser necessariamente inteligente, basta entender as técnicas de manipular. Então, vou lá construir um parquinho, as pessoas vão ficar felizes, vou construir coisas, vou fazer umas danças aqui, o pessoal vai se conectar comigo e assim eu sou eleito. Então, veja, tem falhas esse sistema, grandes falhas, principalmente no Brasil. É uma coisa que me deixa um pouco descrente. Não sei se é porque eu moro no Brasil, não sei se eu morasse em outro país eu teria uma visão mais positiva. Mas acho legal esse debate, é válido. Cooperação na área política. Chama-se democracia. Ela vai sendo aperfeiçoada, ela tem os poderes, e cada um jogando dentro das 4 linhas, cada um fazendo o seu papel. Um quarto poder, que é a mídia, também tem que jogar fazendo o seu papel. Se a mídia começa a ser militante, ela produz 2 efeitos ruins. O primeiro, ela desequilibra, da mesma forma que o judiciário, devia ser está em busca justamente do que a ciência busca, que é a correção, é a isenção, é a imparcialidade. Na hora que ela é parcial... Enfim, essa parte 1, 10 minutos, tem mais 10 minutos de corte, mas eu acho que já deu para falar muita coisa legal. Senão o vídeo vai ficar com quase 30 minutos, eu acho que 20 e poucos minutos é bom. Dá para você comer, dá para relaxar aqui, ver um vídeo. Então, lembre-se, entre na Escola da Economia, primeiro link da descrição. Se inscreve nesse canal, me segue no Instagram para bater 1000 seguidores, para a gente trocar uma ideia, caso você queira. Veja o próximo vídeo e te espero até a próxima.